O jovem João Cury foi reeleito nesta última eleição e está no seu segundo mandato, no seu primeiro ano. O Duda até gostaria de entrevistar, porque o João, ele disse, é meu aluno de Botucatu, do Prevê, enfim, eu gostaria até de entrevistar, mas infelizmente João, ele não pôde estar aqui presente, pediu que eu conduzisse essa entrevista, mas dizendo a você que tem muita alegria de tê-lo aqui na TV Prevê mais uma vez, ao vivo, pela primeira vez hoje, e até para que você possa falar acerca das suas atividades como prefeito de Botucatu, desta cidade importantíssima do interior de São Paulo e que é bastante cara para todos nós aqui da TV Prevê. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo para você falar com o telespectador de toda a região centro-oeste. Obrigado, Samuel, é uma alegria muito grande estar aqui, né, na TV Prevê, ao seu lado, você que é um queridíssimo amigo nosso, muito querido pelo meu pai, eu me lembro muito do meu pai falando de você, e então estar do seu lado aqui hoje, conversando com os telespectadores aqui da TV Prevê, conversando com toda a região, né, que vocês acabam absorvendo aqui, para mim uma alegria muito grande a gente poder falar um pouquinho de Botucatu e da nossa região, né, deixar um grande abraço para o Duda, que eu sou uma cria do Prevê Objetivo lá de Botucatu, devo muito, né, a essa escola que me ajudou muito na minha formação, nos princípios que nós temos. Então, deixar um fraternal abraço também ao Duda e falar da alegria de poder estar aqui com vocês hoje pela primeira vez ao vivo. Bom, muito obrigado pela citação e, claro, eu não poderia deixar de ressaltar que uma das pessoas que eu melhor me relacionei em São Paulo, ele como prefeito de Botucatu, foi o prefeito Jamil Cury, pai do João, e que sempre que ia a São Paulo, semanalmente ele estava lá, e eu naquela época era responsável pelo marketing da Caixa Econômica de São Paulo, e todas as vezes que o João ia à Caixa, ele ia falar com o presidente, até por conta do relacionamento que ele tinha com o chefe de gabinete da Caixa, do Guilherme Piano, e ia tomar um café comigo na minha sala, lá na 15 de novembro, em São Paulo. E eu estive lá durante quase 15 anos, nos estertores da minha vida profissional em São Paulo. E tive esse privilégio de ter esse relacionamento com o pai do João Cury, e que era o saudoso Jamil. O Jamil morreu faz quantos anos, João? Jamil, meu pai morreu em 2004, dezembro de 2004, esse ano faz 10 anos. E o Jamil tinha um relacionamento pessoal com o ex-governador Mário Covas. E um dia eu perguntei, Piano, por que o Mário Covas é tão amigo? Ele falou, Samuel, além deles terem estudado na Poli junto, eles dividiram por anos uma kitnet, ou seja, um apartamento em São Paulo. E daí o relacionamento pessoal que ambos têm. Então, seu pai fez história, né? Era uma grande figura lá em Botucatu, né? Uma pessoa que deixou um importante legado, teve 2 vezes à frente da prefeitura, 2 mandatos. Minha mãe também é uma figura combativa lá da cidade. Então a gente está nesse ambiente há muito tempo, né? E um ambiente muito forte de compromisso com a cidade, de gostar de ser um instrumento, né, de serviço para a população. Isso a gente herdou dele e é gostoso falar dele um pouquinho. Quantos filhos teve o Jamil? Sim, nós somos em 5, 3 homens e 2 mulheres. E tem um aí que está querendo seguir as pegadas. Tá lá também o Fernando, meu irmão caçula, tem 33 anos e também está aí já atuando politicamente, correndo aí algumas cidades, conhecendo a realidade de algumas cidades. O Fernando é muito preocupado com isso, de não ser uma aventura, né? De não ser uma coisa que seja só para marcar ponto, mas sim para poder ajudar a região de Botucatu, a nossa região como um todo, nas dificuldades que os municípios têm. E os municípios pequenos hoje estão com muitas dificuldades. Então ele tem ido em várias cidades, conversando com a população, conversando com a classe política, com a sociedade como um todo, para identificar quais são os desafios e se colocar como uma proposta, como um parceiro desses municípios. E tem sido muito legal, né? Tem sido muito legal. Provavelmente ele se apresente aí como pré-candidato a deputado estadual da nossa região. Vai seguir as pegadas aí do João e do próprio pai. João, como é que estão as finanças da Prefeitura de Botucatu? Tá bem,
Tá bem, graças a Deus. Nós temos uma situação bastante estável, a gente tem uma equipe muito responsável. Na verdade, na parte da fazenda, na parte das finanças de uma prefeitura, é muito importante você ter uma boa equipe. Uma equipe que muitas vezes tem que falar não para o prefeito. Uma equipe que fala, até aqui você pode ir, mais do que isso, você vai endividar o município, você passa a ser inconsequente. Então nós temos um trabalho interessante na prefeitura que é de ter uma gestão muito austera em relação às despesas, porque prefeitura é como na casa da gente, Samuel. Você não pode gastar mais do que se arrecada, primeira coisa. Segundo, saber eleger bem prioridade. Eleger bem prioridade, porque desafio você tem dentro de casa. Você quer, muitos querem. Muitos querem. Na prefeitura não é o filho que quer uma bicicleta, a filha que quer um computador, o outro, a mulher que quer aumentar o cômodo, o marido que quer trocar o carro, daí ele pega o orçamento da família e não dá para tudo. Não dá para tudo. O que ele tem que fazer? Tem que sentar com os filhos, com a esposa e falar, olha, nós temos isso, o que nós podemos fazer? E aí é a grande sabedoria da vida pública. É você eleger prioridade. Saber que aquilo que você vai fazer vai atender o maior número de pessoas possível e que você vai atender principalmente aqueles que mais precisam. Então a gente tem uma equipe que trata muito bem das despesas, aí é enxugar desperdício. A prefeitura é uma máquina muito perdulária, que gasta demais. Se você não controlar, você perde a mão. Então tem que fechar torneira todo dia para quê? Para aumentar. Se evitou desperdício, economizou, aumenta a capacidade de investimento na ponta. Você consegue fazer mais. Então o grande desafio hoje é fazer mais com o que nós temos. Fazer diferente, fazer melhor e fazer mais do que aquilo que nós já temos feito. E isso a equipe tem sido muito boa. Para você ter uma ideia, nós, desde que eu assumi a prefeitura de Botucatu, primeiro que nós não temos endividamento, né? A gente vê aí prefeituras que não conseguem pagar o 13º no final do ano. Em Botucatu, desde que eu assumi em 2009, nós antecipamos o 13º. O 13º na prefeitura de Botucatu era pago. Uma parte em novembro e uma parte em dezembro. Nós antecipamos tudo para dezembro e pagamos à vista. Agora nós conseguimos, no meu mandato, a gente deu o Vale Compra, o 13º Vale Compra. Então a saúde financeira da prefeitura, inclusive, nos coloca numa condição até de fazer esse tipo de gesto para o servidor, sem perder a capacidade de investimento em todas as áreas de atuação. Então nós não temos, graças a Deus, sobressaltos, apesar da economia. Qual o orçamento do município? Hoje nós estamos chegando na casa de 280 milhões. 280 milhões. Não é o suficiente. E qual a capacidade de investimento da prefeitura? Cerca de 10%. 10% dos recursos próprios. Isso atinge hoje cerca... Porque dos 280 você tem o que a gente tem lá dentro, as verbas vinculadas. Os recursos vinculados. Que carimbados. Carimbados. Então, o Fundeb, dinheiro da saúde e tal, você não pode usar para o que você quer. Então, daquilo que é a receita própria do município, são cerca de 200 milhões. E a gente consegue aproveitar cerca de 10% disso para fazer os investimentos diretos na ponta para atender as demandas da população. O resto acaba ficando uma parte em folha de pagamento, uma parte em coleta de lixo, iluminação pública, e a gente consegue ter um dos melhores índices de investimento, eu não tenho dúvida, da nossa região, cerca de 10%. Tem prefeitura, a grande maioria, trabalhando com 5%, 6%. E a prefeitura de Botucatu tem recebido normalmente os repasses do governo do estado e até mesmo da União, e algumas benesses que esses governos têm repassado às prefeituras? Sim, hoje nós temos capacidade de convênio, tanto com o governo do estado, com o governo federal, capacidade de operação de crédito. Eu estou buscando uma operação de crédito, uma linha de financiamento pelo PAC e pela Desenvolve São Paulo, de também podemos aí fazer investimentos através de operações de crédito extremamente privilegiadas para os municípios. Então a nossa capacidade de endividamento hoje é total, porque a gente não deve. A Prefeitura de Botucatu hoje ela não tem dívidas, isso facilita a gestão. E a gente conseguiu muitos convênios, tanto com o governo do estado, que nos ajudou demais, e aqui a gente também tem uma figura que é daqui de Bauru, que é um grande parceiro da cidade de Botucatu e da região, que é o Pedro Tobias. Pedro Tobias ajuda demais, eu sei que ajuda muito Bauru. Eu conheço aqui algumas obras que foram feitas através do Pedro, as Nações Norte, AME, Hospital Estadual, conheço as obras que foram feitas que tem a marca do trabalho do Pedro Tobias, e lá em Botucatu também tem. Então Botucatu também tem sido extremamente privilegiada em ter um deputado
deputado como o Pedro nos ajudando, não, claro que ele é daqui, mas acaba, pela amizade que nós temos também nos ajudando, e também o governador nunca abandonou a cidade de Botucatu, ao contrário. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos a gente deve ter tido em Botucatu algo de aproximadamente 300 milhões de reais do governo do estado em investimento. Eu tenho 40 anos, Samuel, a minha geração nunca viu a construção de um novo hospital em Botucatu. O último hospital que foi construído em Botucatu tem mais de 40 anos, que é o Hospital das Clínicas da Unesp. Nós estamos construindo 2 agora, com o governador Geraldo Alckmin, com o apoio do governador Geraldo Alckmin. São 2. Um nós já entregamos, está funcionando, um hospital para tratamento de pessoas com dependência química, de álcool e droga. Problema terrível que aflige todas as famílias no Brasil. É da Unesp? Parceria, Prefeitura, HC da Unesp, Secretaria de Estado da Saúde e Faculdade de Medicina. O Departamento de Psiquiatria, nós temos 76 leitos. Vou te dizer uma coisa, de graça. É um tratamento que não tem no Brasil 100% SUS. Já começou a funcionar? Já está funcionando. O governador esteve lá dia 5 de dezembro, se eu não me engano, inaugurando o hospital para tratamento de dependentes químicos de todas as idades. É uma joia, tanto que agora está sendo replicado por todo o estado de São Paulo. É o primeiro do estado de São Paulo, em parceria com o governo do estado, um hospital para tratamento de dependentes químicos. Ao lado desse hospital, nós vamos inaugurar até o final de setembro, está pronto. Estamos agora chamando por concurso público os funcionários, um hospital geral, de atendimento secundário, para várias cirurgias que hoje ainda é um gargalo que nós temos ali na região, e o pessoal acaba tendo que fazer na Unesp e às vezes espera para fazer. Então, cirurgias dermatológicas, vascular, cirurgia de ortopedia, de joelho, uma série de coisas que a gente vai ter um hospital, vai ter uma maternidade, 80 leitos, um novo hospital. Então, em 40 anos, a cidade, depois de 40 anos, a cidade vê 2 novos hospitais sendo construídos e entregues. Um deles já foi entregue para a população, o outro daqui 2, 3 meses. Então, nós não podemos reclamar nada, ao contrário, só agradecer o governo do estado. Como é que é para Botucatu ter um hospital, como é o Hospital das Clínicas e a própria Faculdade de Medicina? Isso ajuda o município? Isso é uma bênção. Você não tem ideia do que isso gera para a cidade. Eu estou perguntando e quero, é importante desse depoimento do prefeito, porque Bauru está aí lutando para ter a sua Faculdade de Medicina, e isso está se tornando uma realidade. E o Hospital das Clínicas é uma extensão universitária da própria universidade. É importante você ter um bom hospital de apoio e de assistência para que ele possa servir de palco de ensino para os alunos de uma faculdade de medicina. Bauru tem todos os requisitos para isso. Bauru é a cidade hoje, uma das cidades que mais tem leitos públicos do estado. Então isso realmente cria condições para que ela pleiteie uma faculdade de medicina, o que seria excelente para a nossa região. Você imagina você ter 2, 3 polos formadores de médicos em menos de 200 quilômetros, como é o caso de Botucatu e Marília. Marília forma médico de grande competência, Botucatu forma médico de grande competência. Mais uma faculdade aqui em Botucatu, aqui em Bauru. Você imagina em 200 quilômetros você ter 3 polos de excelência de formação de mão de obra médica. Então isso é um privilégio, são poucas regiões do estado de São Paulo, que tem esse privilégio. Então nós temos que trabalhar nesse sentido mesmo. Quanto mais nós qualificarmos e formarmos esse tipo de mão de obra, é bom para a população. Então a gente daí não precisa ficar trazendo médico de Cuba, nós vamos estar formando médicos aqui na nossa região, que tem o compromisso, a grande maioria fica na cidade. A gente tem, aqui em Bauru é um exemplo de quantos médicos formados em Botucatu estão trabalhando aqui. Então eles acabam ficando na região, é bom para os municípios, é bom para os grandes, médios e pequenos municípios da região. Então a Faculdade de Medicina em Botucatu é uma bênção. Como o Hospital das Clínicas é uma bênção. Eu reputo que a cidade de Botucatu ela é uma antes da Unesp e outra antes da Unesp, em todos os sentidos. Claro que em primeiro lugar na questão da saúde. Mas tem outros campos lá. Da oferta de serviços públicos na área da saúde. Mas ela tem as faculdades agrárias, agronomia, engenharia florestal. A medicina lá, a medicina veterinária e zootecnia foi eleita a melhor do país. A medicina veterinária. Então, nós temos um leque lá de opções fantástico. Agora, além da questão que é a atividade mesmo da universidade, como um polo cultural
e de desenvolvimento econômico, ela é importantíssima para o município. Esse pessoal que vem para Botucatu agrega muito valor na área da cultura, investimentos na cidade. Então, nós temos ali uma dívida de gratidão com a Unesp, que é enorme e para nós é uma das joias da nossa coroa. Ô João, você, na última vez que aqui esteve, me deixou bastante curioso, porque você disse que, entre outras coisas, você era prefeito de um município que estava de forma pioneira agindo no estado de São Paulo, o que tinha acontecido na cidade de Extrema, em Minas Gerais. Ou seja, você estava remunerando proprietários que estivessem contribuindo com o meio ambiente para o problema do efeito estufa, com a diminuição de carbono, enfim. Eu queria que você contasse sobre este programa municipal que você implantou lá. Isso, esse é o PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. Isso é um instituto do direito ambiental que permite que o poder público pague para o produtor rural ou para outras pessoas, pode ser pessoa jurídica, pessoa física, pode ser todos aqueles que têm um projeto de recuperação ou de proteção ao meio ambiente. Isso não é muita novidade, o problema é que não se tem dinheiro para isso. Quando nós fomos renovar o contrato com a Sabesp é a detentora lá do serviço de água e esgoto do município. Quando eu fui renovar com a Sabesp em 2010 e pedi para eles um recurso carimbado para que a gente pudesse tratar do PSA, de termos políticas públicas nessa área do pagamento por serviços ambientais. E tivemos êxito. Hoje a gente tem 1% do faturamento da Sabesp por ano é do município para essa finalidade, que é o mais difícil. O mais difícil é você ter dinheiro carimbado para isso. Eu me lembro que eu fui até a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, o Chico Graziano falou para mim, olha, a lei é o mais fácil, o mais difícil é o dinheiro. Eu falei, Chico, eu tenho o dinheiro e não tenho a lei. Daí ele me ajudou e nós conseguimos então implementar no município uma legislação própria para isso, com um comitê gestor disso, né? A Sabesp pertence nisso, o Conselho de Desenvolvimento Rural participa, tem assento nesse conselho, tem o fundo do PSA para onde vai o dinheiro, né? Então nós temos lá representantes dos produtores rurais, temos lá representantes da própria Sabesp, porque você pode pagar para a produção de água. O que é produzir água? Produzir água é o que faz Extrema. Extrema faz o seguinte, ele pega todo o seu corpo de água, suas nascentes, e ele protege, né, a cabeceira, a nascente, o córrego como um todo, o curso do rio, para que aquele rio não seja assoreado, para que aquele rio não seja poluído. Então você paga, só que esses rios, Botucatu, por exemplo, Samuel, Botucatu bebe água do Rio Pardo. O Rio Pardo começa em Pardinho, ele nasce em Pardinho e entra em Botucatu. E ao entrar em Botucatu, ele passa por diversas propriedades rurais, privadas. E se esse produtor não tiver um compromisso com o rio, ele compromete a qualidade da água que nós bebemos. Então o que a gente faz? A gente chama o produtor, ajuda a montar um projeto de preservação deste rio e a gente paga para ele. O que é isso? Olha, você não pode deixar o gado ficar pastando na beira do rio. Defecando na beira do rio. Então você tem que preservar, você tem que plantar, colocar cerca. Mas eu não tenho dinheiro, prefeito, ele fala para mim. Eu não tenho dinheiro para pôr cerca, para cuidar. Não, então você vem aqui, a gente te ajuda a fazer um projeto e a gente põe para você e paga para você. E você se compromete a preservar a cabeceira do rio, a beira do rio, para que a gente possa ter uma água mais limpa. Entendeu? A água chegando mais limpa, a Sabesp tem que investir menos, né, na qualidade da água. Então são coisas que a cidade de Botucatu passa a experimentar hoje, já num nível diferenciado de entendimento desses programas. Nós fomos um dos primeiros municípios do estado a participar disso, a implementar isso, e hoje a gente já começa a tirar do papel os projetos para beneficiar os pequenos produtores. E qual é o recurso que você me disponibiliza para isso? Depende do projeto. Eu tenho uma capacidade de investimento, que é esse 1% da Sabesp. E isso significa quanto? Hoje isso está significando em torno de 400 mil reais por ano. 400 a 500 mil reais por ano. Eu devo ter na conta já hoje em torno de 1,5 milhão de reais que estão sendo já separados para contemplar esses projetos que estão sendo apresentados. E há interesse? Você está sentindo uma interação dos proprietários com a adesão a esse projeto? O proprietário, ainda nós estamos conscientizando o proprietário, porque o proprietário tem muito medo disso. Porque a hora que ele tem que fazer a reserva do espaço, porque daí ele não pode mais usar o espaço, aquilo virou uma área de proteção. Ele
se ele não é um grande proprietário, ele fala, mas eu vou perder mais um espacinho de pasto. Então a minha vaquinha que pastava lá não vai poder pastar mais na beira do rio. E ela, quando passa na beira do rio, ela está pisoteando, então ela está degradando o ambiente. Então você tem que conscientizar. O maior trabalho disso, Samuel, é o que você está dizendo, é você ter do lado do produtor a consciência de que isso é importante, não só para a cidade, mas para ele também. Isso agrega valor na propriedade. Então a gente tem um trabalho forte de conscientização para que ele, sensibilizado disso, ele apresente projetos e a gente possa remunerá-lo. Nós estamos nesse momento. Ô João, é sabido que Botucatu é conhecido e tem o slogan de cidade dos bons ares. E claro, você tem lá muitas indústrias, a cidade de Botucatu é uma cidade privilegiada pela localização, tem os aspectos turísticos da cidade, lá você tem o legendário Tietê, lá você tem a Cuesta, enfim, o que fazer para manter o slogan de bons ares que a cidade ostenta? Não abrir mão de alguns princípios que, como você disse, são muito caros à população, são muito importantes para a população. Então a população de Botucatu, ela não abre mão desse maior patrimônio que ela tem, que é a sua qualidade de vida. Então aí você tem que colocar uma trava no desenvolvimento. Que tipo de cidade nós queremos? Essa é a pergunta número 1. Nós queremos um crescimento a qualquer custo, desenfreado, desorganizado, só para chegar a 200, 300, 500 mil habitantes, ou nós queremos crescer com qualidade de vida? Crescer com qualidade de vida significa preservar isso. Então é qualquer indústria que nos interessa? Não. Não é qualquer indústria que nos interessa. Nos interessa uma indústria que gere emprego, que gere renda no município, mas que não seja agressiva ao meio ambiente. Porque você tem indústrias aí que são altamente poluidoras. Nós, graças a Deus, nós temos um parque industrial muito bom, mas de baixa poluição. Entendeu? Então você tem muita tecnologia agregada, e quando você tem muita tecnologia agregada, você tem, né, baixo impacto no meio ambiente. Então isso para nós é um patrimônio, nós não podemos abrir mão. Outra coisa é a preservação, né, das nossas fontes naturais de riqueza. Por exemplo, nós temos uma qualidade de ar lá muito boa. A nossa água, que é a água administrada pela Sabesp, ela é usada para hemodiálise lá na Unesp. Poxa. Então você vê, né, a qualidade da água lá. Isso é patrimônio, é intangível, mas é patrimônio. E a população de Botucatu é muito exigente nesse sentido, de você negociar esse tipo de coisa. Isso não se negocia. Né, qualidade de vida, né, o nosso ar, a qualidade da nossa água. A população de Botucatu é exigente e tem que ser. Tem que ser exigente nesse sentido. Então, nós temos políticas públicas de preservação do meio ambiente. Botucatu faz 2 anos que está entre os 10 municípios do estado em questões ambientais, em preservação do meio ambiente, dentro do município Verde Azul, aquele município que premia as melhores práticas ambientais, aquele programa que premia os municípios com as melhores práticas ambientais. No ano passado nós ficamos em primeiro lugar, e esse ano nós ficamos no 10º lugar, então estamos entre os 10, e é difícil. É muito difícil, são 10 diretivas que você tem que cumprir à risca, mas isso nós já estamos com uma política implantada na área ambiental. Isso tem dado para nós essa condição. E também a questão de preservação dessas áreas que você citou. A Cuesta hoje é praticamente uma área de proteção que a gente tem separado para que não haja qualquer tipo de agressão, invasão, ocupação irregular. Nosso plano diretor, ele prevê também uma linha da onde você pode construir, onde você não pode construir. Então Botucatu tem feito a lição de casa no sentido de não perder esse patrimônio que você citou, que nós somos reconhecidos a cidade dos bons ares, a cidade que tem realmente uma qualidade de vida diferenciada. Nós temos algumas perguntas dos nossos telespectadores. O Reginaldo da Vila São Paulo, ele diz: boa tarde, Samuel e prefeito João Cury. Prefeito, gostaria de saber como você vê o silêncio da presidenta Dilma e do Parlamento Federal diante do caos que vem acontecendo com o governo da companheira Sarney. Até quando o estado do Maranhão vai ser uma federação à parte? É uma tristeza, né, Reginaldo? É uma tristeza a gente perceber, na verdade, que hoje em Botucatu você tem ainda, né, algumas famílias que comandam a política nacional. A família Sarney é nada mais do que isso, né? E tem a influência de fazer com que o ministro da Justiça, que deveria estar preocupado com essa questão e exigindo do governo estadual ações,
diga simplesmente que ele conversou com a governadora e isso a governadora disse para ele que vai resolver. Vai resolver que jeito? É primeiro que a família Sarney está instalada no poder no Maranhão há quanto tempo? Até hoje não tomou nenhuma providência. E isso é extremamente pernicioso, porque você começa a perceber que nós estamos na mão, no final das contas, de meia dúzia, que são sempre os mesmos. E aí entra uma discussão muito maior de que até quando a sociedade brasileira vai ficar, já não está mais calada, graças a Deus, mas vai ficar nessa situação de ter que ver famílias comandando o país, porque dependem dessas pessoas para ter governabilidade ou poder central. É a chamada governabilidade, é o governo de coalizão que você precisa negociar até a alma, com algumas forças políticas para você governar o país. Isso é de um retrocesso que não tem tamanho. E o Brasil vive isso. Ali é um caso de intervenção imediata do governo federal. Não tenha dúvida nenhuma, ali não é o caso de tolerância, de negociar com a governadora, não tem negociação. Ali o governo federal tem que ser intolerante ao extremo, tolerância zero. A situação que está lá agride os direitos humanos, agride a imagem do país, que já não é boa. Nós estamos na mão aí de um grupo de pessoas que não tem compromisso com o país, Então, quer dizer, a gente vai tolerando isso, e isso é o fogo que a gente vai de vez em quando aumentando a chama, e daí quando borbulha e vaza, a classe política fala, nossa, mas de onde veio essa manifestação? Por que a população fez isso? Estava silenciosa, estava nada. É que os políticos vão prevaricando de uma tal forma, e quando acontece o que aconteceu em junho do ano passado, ninguém sabe o que fazer, não sabe o que fazer, porque tudo isso é um pouquinho de fogo que você vai aumentando, achando que nada acontece, que a população é passiva. A hora que você vê aquilo está borbulhando, a classe política vive um outro mundo, não consegue ter o pé na realidade e enxergar quais são as demandas da população, e vai vivendo. É o jatinho que vai pegando o jatinho e vai usando o jatinho da FAB, é o problema no Maranhão, é o problema não sei daqui, não sei dali, que isso vai acumulando, você não dá bola, daí de repente você tem a população até aqui não aguentando mais esse tipo de situação no país. Então a classe política, antes de tudo, ela não pode perder o pé na realidade. Perder o pé na realidade, Samuel e Reginaldo, é trabalhando de acordo com os interesses da população. O Maranhão não trabalha com os interesses da população há muito tempo. E o governo federal é complacente. O ministro da Justiça, que tinha que ser intolerante com essa situação e intervir no Maranhão, lavou as mãos dizendo, não, a governadora disse que dá conta de resolver. Então a gente fica nessa situação. O José Leme, que já foi candidato a prefeito de Bauru, que já foi candidato a deputado, ele diz o seguinte: prefeito, Botucatu tem guarda municipal. Ela funciona na cidade? Ele faz esta pergunta porque em Bauru está precisando da guarda municipal também. Funciona, José Leme, funciona. Assim, quando a gente entrou na prefeitura, a gente tem um problema sério, porque a guarda municipal ela tem que ter, antes de tudo, na sua concepção, uma grande premissa. Primeiro, uma clareza nas suas atribuições. Porque senão você tem conflito de competência, de atribuição, isso é ruim. É ruim para a cidade, é ruim para a segurança pública. Então, o que ela vai fazer? Claro que não é uma coisa engessada, você pode ampliar um pouco as suas atribuições, isso é fundamental, saber qual é o escopo da Guarda Civil Municipal. Segundo, comando. Não fui eu que criei a Guarda Civil Municipal em Botucatu, mas você pode andar em Botucatu, você vai perguntar como era a Guarda Civil lá. Por falta de comando e clareza nas suas atribuições, a Guarda estava perdida. E quando ela fica perdida, ela é um agente policial. É claro que não é a PM, como em estrito senso, mas ela é uma força de segurança. E se ela não for bem orientada e tiver clareza nos seus papéis, ela pode cometer excesso. E quando ela comete excesso, além de questões legais, a população se revolta. Então, quando eu entrei na prefeitura, a Guarda Civil Municipal era tida como uma guarda violenta, truculenta, que desrespeitava o mínimo de preceitos legais, inclusive. Então ela não tinha nenhum apreço por conta da população, nenhum apreço. E aí, quando nós identificamos isso, nós percebemos que, em primeiro lugar, era a falta de clareza disso, do quais são as suas atribuições. Ela é uma guarda de apoio. A Guarda Civil Municipal tem um papel, ela apoia as forças de segurança constituídas como Polícia Civil, Polícia Militar. Então ela não se sobrepõe nem concorre
com a Polícia Militar, por exemplo. Ela vai lá cuidar do patrimônio público, ela vai fazer trabalhos comunitários. A guarda tem que ser, antes de tudo, uma guarda cidadã, comunitária, de serviços prestados à comunidade, o policiamento ostensivo, combate ao crime, ao tráfico de drogas, isso é da PM, isso é da inteligência da Polícia Civil. A guarda pode apoiar? Claro que pode e deve apoiar. Né? Esse dia nós pegamos em flagrante delito um rapaz traficando. A guarda não vai fazer de conta que não viu, porque não está lá na sua atribuição. Qualquer um, num momento desse, pode atuar. Então a guarda atua, mas não é a sua função precípua, primeira. Então a gente acaba trabalhando nesse sentido. Nós começamos um trabalho grande com a guarda, aumentamos o efetivo, dobramos o efetivo no nosso governo, mas mais do que isso, preparamos melhor os agentes. Então hoje nós temos lá em Botucatu, para você ter uma ideia, uma psicóloga que trabalha 24 horas com eles. A Guarda Municipal de Botucatu, ano passado, prendeu mais de 300 pessoas. Quantos guardas municipais 65. tem? 65. Mais de 300 pessoas. E armada. Quem banca? Prefeitura. Prefeitura 100%. Nós armamos a guarda. Todo mundo falou, vocês estão loucos, vocês estão loucos. Eu falei, olha, o problema não é você armar, é o agente não estar preparado para saber usar a arma num momento de situação difícil. Então o que você tem que ter? Tem que ter um trabalho psicológico com esse pessoal. Nós colocamos o psicólogo lá. 24 horas é uma moça que trabalha lá. A guarda, o ano passado, prendeu mais de 300 pessoas. Sabe quantos tiros ela deu nessas ações? Nenhum tiro. Isso é o preparo, quer dizer, será que eu preciso usar? Não, você vai usar em situações limite. Agora, como o guarda também enfrenta situações limites, lá em Botucatu eles nos ajudam na fiscalização de alvará. Então, muitas vezes você vai num bairro mais distante, 2 horas da manhã, porque tem uma denúncia, ou de tráfico de droga, ou de barulho alto e tal, daí você vai lá para ver se ele tem alvará. É uma situação difícil, 2 horas da manhã um bairro, né, que você sabe que às vezes é um bairro que tem índices de criminalidade altos, e você vai pôr o guarda exposto a essa situação, você tem que dar condições de trabalho para ele. Então você tem que ter um colete, você tem que ter uma arma, não que ele vai lançar a mão disso, mas você tem que preservar também o cidadão, a vida do guarda. Né, da família, porque ele também é um chefe de família. Então a gente trabalhou nesse sentido. E é só homem lá, a Guarda Municipal? Não, homens e mulheres. Homens e mulheres está fazendo um trabalho muito bom, mas o segredo, né, falar para o José Leme, é um trabalho muito integrado com as outras forças de segurança. Esse é o segredo. Ô João, para encerrar, até por conta do nosso horário, nós tivemos aqui em Bauru recentemente a visita do senador Aécio Neves. E é sabido que você, ao lado do Rubens Cury, deverão integrar a equipe que eventualmente coordenará o trabalho desta eventual candidatura do seu partido à presidência da República. Como é que vai ser esse trabalho? Está sendo um trabalho muito interessante. Eu acho que o Aécio é uma figura que tem nos surpreendido pela sua capacidade de enxergar os desafios que o Brasil tem hoje e de propor alguma coisa que seja diferente do que nós temos. O Brasil parou, o Brasil avançou, inclusive avançou em alguns setores, até acho que por conta de algumas políticas que nós tivemos do PSDB e que o presidente Lula soube mantê-las, tanto a política econômica, que agora a presidente Dilma abandonou completamente, os pilares da economia, a questão dos programas de transferência de renda, que começaram no PSDB e o PT, e o Lula soube entender que era importante manter e aperfeiçoar e ampliar, né, o Bolsa Família. A sua origem é do governo Fernando Henrique. O Lula pegou o Bolsa Família, entendeu a importância daquilo e ampliou. Então nós temos que tirar o chapéu. Mas infelizmente, né, nós paramos por aí. O Brasil parou na sua infraestrutura, na sua produtividade, então, na sua imagem no exterior. A imagem do país não é boa no exterior. Então o Aécio tem a capacidade de enxergar isso e ter políticas claras que venham ao encontro dos interesses da população. Agora, ele precisa se apresentar ao país. O Aécio tem cerca de 20% de intenção de voto, mas nós temos pesquisas que ele é conhecido por 55% da população. Então não é um número ruim. Se você é conhecido por 55% da população e tem 20% de intenção, é um número bom. Agora nós precisamos apresentá-lo ao país. E apresentá-lo ao país é indiscutivelmente também
passa por apresentá-lo a São Paulo. O Aécio foi, por 8 anos, tido como um dos melhores governadores do Brasil, reeleito com uma margem expressiva de votos em Minas. Né? Fez um governo revolucionário lá, né? Moderno, porque ele é jovem, então ele tem uma visão moderna do país, das dificuldades, não fica com essa ideologia barata. Né? Mas será que isso vai se eu passar isso para iniciativa privada, se eu fizer uma concessão disso ou daquilo, será que vão pensar? Não. É produção, tem que produzir, o Estado brasileiro tem que produzir. Se o parceiro privado ajudar na produção, a melhorar a vida das pessoas, chama o parceiro privado para isso. Né? Então, o PT faz isso com vergonha, e por fazer com vergonha faz mal feito. Quando faz concessão, faz mal feito. O pré-sal, né, foi um desastre, o pré-sal. O leilão de Libra. Então por quê? Porque faz com conteúdo ideológico, faz com vergonha e acaba não aproveitando as potencialidades que o Brasil tem. O Aécio está enxergando isso diferente. Agora, nós estamos levando o Aécio para o interior do estado de São Paulo. Fizemos uma grande reunião aqui em Bauru. Dia 7 de fevereiro agora, nós estamos levando o Aécio para Araçatuba. Dia 8 em São Carlos. Dia 21 em Santos. Para que ele fale com os paulistas. O que ele está fazendo, o Aécio, que eu acho que é perfeito. Né, na minha opinião, na minha avaliação, nós não precisamos mais, Samuel, de político que diga o que é bom para nós. Eu venho aqui e falo para o senhor, olha, fica tranquilo, Samuel, eu sei o que é bom para o senhor, eu vou resolver seu problema. Esse tipo de político não cabe mais hoje. Não cabe mais hoje. Nós precisamos de uma classe política que nos deixe dizer o que é bom para nós. Que o povo brasileiro possa dizer para o político o que ele quer. E aí você precisa criar canais de comunicação para o povo falar. Então esse trabalho, esse programa do Aécio, programa com os brasileiros, conversa com os brasileiros, é ouvir o povo e elaborar políticas públicas, propostas para o Brasil de acordo com as necessidades da população. E o Estado de São Paulo está falando com ele, está conversando com ele e tem conhecido um jeito novo de fazer política através do Aécio Neves. Nós estamos nesse projeto de cabeça, né, porque a próxima eleição a eleição presidencial passa por São Paulo. É a primeira vez que nós não vamos ter um candidato de São Paulo à presidência da República. Mas São Paulo vai ser decisiva. E se São Paulo nos ajudar, a gente ganha as eleições de outubro com Aécio Neves na presidência da República. João Cury, prefeito de Botucatu, muito obrigado pela sua presença e espero revê-lo outras vezes aqui na programação da TV Prevê. Eu que agradeço, um forte abraço a você, Samuel, e a todos os telespectadores da TV Prevê. É sempre uma alegria e uma honra participar do seu programa. Aos que nos acompanharam, deixamos um convite para que estejam novamente conosco nos horários alternativos dos nossos telejornais. Muito obrigado e até amanhã neste mesmo horário.